Aula 16 do curso React Essencial e Acelerado, título Requisições HTTP, GET. Muito bem. Então, requisições HTTP são o quê? São uma forma de comunicação entre cliente e servidor, front-end, back-end, das nossas aplicações web. Né? Nós, então, estamos produzindo o cliente com React, né? O front-end da nossa aplicação, e nós precisamos que o nosso front-end se comunique, né, com o servidor, back-end e front-end, melhor dizendo, se comuniquem. Né? E para isso existem os protocolos de comunicação, onde aqueles mais relevantes são o HTTP e o WebSocket, mas nós trataremos nesse curso apenas o protocolo HTTP. Muito bem. Para fazer requisições HTTP, né, nos nossos componentes, nós vamos usar a biblioteca Axios. Né? Então, nós precisamos ter a biblioteca Axios instalada. Para instalá-la, nós vamos executar aquele comando que ali está, npm install Axios. Muito bem, a partir disso nós temos a biblioteca instalada e com a biblioteca instalada ela vai me dar suporte às requisições HTTP. Mas nesse curso nós estamos preocupados, estamos interessados especificamente em duas requisições HTTP, dois tipos de requisição, que são exatamente a requisição GET e a requisição POST. Né? Então, quando eu faço uma requisição GET, eu tenho que passar a URL como argumento da minha requisição, como está ali colocado na tela, e quando eu faço uma requisição POST, além da URL, eu tenho que definir os dados que eu estou passando, porque POST é uma requisição com passagem de dados para o servidor. Bom, nesta aula, eu estou preocupado especificamente com a requisição GET. POST nós vamos ver na próxima aula. E o grande mérito da biblioteca Axios, como eu digo ali ao final, é o que? A simplificação da codificação. Então, as requisições HTTP elas ficam muito simples no código quando eu uso a biblioteca Axios, por isso nós vamos adotá-la. Tá? Muito bem, como é a requisição GET, focando agora na requisição GET, lá no nosso componente? Bom, primeiro nós temos um comando de importação, lá no início nós precisamos importar a biblioteca para o componente, e em seguida, nós podemos fazer a requisição. Então, notem que a requisição GET é uma linha, um comando de uma linha. Axios.get passando como argumento a URL. Bom, agora aqui tem uma questão. Né? Vejam que a próxima cláusula é a cláusula then. Né? Então, o que é isso? Bom, isso aí, pessoal, é o tratamento de promises da biblioteca pelo seguinte sentido. A comunicação entre o front-end e o back-end ela é assíncrona. Quer dizer, eu, atuando no lado do front-end, eu posso fazer uma requisição GET. Mas eu não sei quando o servidor vai responder a essa requisição. Então a ideia da promise é o que? Olha, quando a resposta vier, eu vou executar o código que está previsto lá na cláusula then. Então notem que é uma arrow function, cujo ponto de partida é exatamente a resposta HTTP do servidor. O que eu vou fazer com isso? Bom, cada componente vai ter o seu tratamento lá na invocação que ele está fazendo. Bom, agora pode ser que a minha requisição não tenha êxito e eu receba, na verdade, um erro. Né? Se eu receber um erro, o tratamento desse erro seria feito na cláusula catch. Né? E a cláusula catch é opcional. Quer dizer, eu posso escolher não dar tratamento nenhum em caso de erro. Né? Nesse caso, seria como se o servidor não tivesse me respondido nada. Né? Bom, mas a ideia é o seguinte, é a opção, se eu quero ou não quero usar o tratamento de erro no meu código. No exemplo que nós vamos ver a seguir, eu optei por não ter a cláusula catch, porque eu quero um exemplo muito simples. Tá? Então vamos direto ver esse exemplo lá no Visual Studio Code. Tá? Muito bem,
Então eu já estou com este exemplo pronto. Ele é um exemplo um pouco mais simples que o exemplo do livro, né? Eu dei uma enxugada legal em relação ao exemplo do livro, porque eu quero ir muito diretamente ao resultado. Tá? Então, vamos olhar isso. Observem que lá no topo do meu código, por favor, acompanhe o destaque aqui na tela, acompanhando o meu mouse. Eu tenho a importação de React, do hook useState, precisamos dele, e, naturalmente, a importação da biblioteca Axios. Muito bem, aí eu tenho aqui a função app. A minha aplicação ela vai ter um único componente, apenas o componente app. É uma aplicação muito simples. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui dentro da função app é a definição de uma variável de estado GameState. E faço isso usando o hook useState. Aqui está então essa linha. Vejam, o hook useState definindo a variável GameState, a variável de estado GameState, o método que trabalha com essa variável como setGameState, aí o valor inicial, o string carregando. Muito bem. A seguir, eu declaro uma constante, que é exatamente a URL, é o endereço onde eu quero fazer a requisição GET, tá? E em seguida vem a requisição GET em si. Observem, da mesma forma como eu mostrei agora há pouco, tá? Axios.get passando a URL como argumento. E a cláusula then, logo em seguida, o que eu vou fazer com essa resposta? Então vejam, dentro da cláusula then, que é definida por meio de uma arrow function, eu tenho apenas um comando. Eu vou invocar a função setGameState, aquela função que atualiza o valor da minha variável de estado, passando como argumento dessa invocação o quê? A resposta lá do servidor. Mas vamos entender isso direito. Então, a resposta entra aqui como o elemento de entrada do meu processamento. Dessa resposta, observem ali, acompanhem aqui o meu mouse, aqui passeando o meu mouse. Eu quero a informação response.data. Então, da resposta HTTP que vem, eu quero data, é o dado, a informação da resposta é a informação data. Então, eu quero response.data. Só que esse response.data, essa informação, ela virá no formato JSON. E eu quero botar isso no browser. Então, o que eu faço? Eu converto esse JSON, essa resposta em formato JSON que vem num string. Então, é exatamente o que eu digo aqui, JSON.stringify response.data. Então, isso aqui vai fazer o quê? Vai pegar o dado da resposta, vai converter num string e eu vou botar esse string lá na minha variável de estado GameState, por meio da função setGameState. Muito bem. E aí lá no o nosso return, em JSX, o que nós temos lá dentro da div? Vejam, duas linhas. Primeira linha, um H1, exemplo, requisições HTTP GET, basicamente o título. E na segunda linha, vejam aqui, um H2. E nesse H2 que eu estou passando, a variável de estado GameState. Aquilo que o servidor me devolveu. Basicamente, vou colocar isso. Muito bem, e é isso o meu componente. Ok? Então, aqui está a invocação. Ok. Bom, vamos ver em execução. Nota aqui que ainda não está em execução, mas antes de ver em execução, eu quero fazer uma requisição GET para essa URL prevista aqui, só que eu vou fazer pelo browser. Então vamos lá, está no browser, muito bem, aqui está. Então vejam que a URL aqui em cima é exatamente aquela que aparece ali no código. Então eu estou fazendo uma requisição GET, só que estou fazendo uma requisição GET usando o browser para isso. Tá, e a resposta que veio é isso aí. Pô, mas o que é isso aqui? Então vamos entender o seguinte.
A URL que eu estou acessando para esse exemplo, ela implementa um jogo da velha. Tá? Para disputas de jogo da velha na modalidade cliente usuário contra o programa. Então, o que acontece? Isso está implementado lá do lado do servidor, a lógica do jogo da velha está implementada lá do lado do servidor, e o lado do cliente, que é onde nós estamos trabalhando, faz o quê? Faz uma requisição. Pode fazer uma requisição GET. Quando ele faz uma requisição GET, lá o servidor ele retorna o estado atual, digamos assim, do jogo da velha lá que ele está tratando. E quando eu faço uma requisição POST, vamos ver isso na próxima aula, aí eu vou passar o dado da minha jogada. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Mas a ideia é, vejam o seguinte, quando eu faço a requisição GET, eu recebo um JSON que tem dois itens, digamos assim. Na chave 0, eu vou receber uma mensagem, que é um string, aqui está. Então diz aqui, clique em qualquer casa para iniciar. E na cláusula 1, eu vou receber a matriz 9x9, que define a ocupação de posições do jogo da velha. Né? Então, quando estão apenas zeros, significa que todas as casas do jogo da velha estão desocupadas. E a mensagem me diz isso, né? Eu tenho um jogo da velha, o programa Jogo da Velha não tem uma partida iniciada. Então ele diz, a mensagem, clique em qualquer casa para iniciar. Então a ideia é que quando eu clicar em qualquer casa, vai iniciar uma partida. Quando eu fizer a jogada, essas posições que estão todas desocupadas, tudo zero, elas passarão a estar ocupadas. Com o número 1 correspondendo ao usuário, a minha jogada, número 1, e número 2 é a jogada do programa. Lá do lado do servidor, quando ele joga, ele ocupa a casa com o número 2. Ok? Muito bem. Vamos ver isso então no VS Code. Aqui está o VS Code. Vamos... Bom, deixa eu só ver o browser. Tá aqui. Bom, já estou com ele aqui, localhost, ok, evidentemente não está em execução ainda. Vamos botar a nossa aplicação em execução, está aqui vejam aqui ao lado do meu ombro, npm run dev, vamos executar em execução, vamos ver isso. Opa, está em execução, então a princípio deve estar funcionando. Vamos lá no browser. Pá. Muito bem. Então vamos entender isso. Observem que eu recebi exatamente a mesma resposta que está aqui, né, quando eu fiz a requisição com o browser, que é o quê? Aquela mesma mensagem. Desculpe, aqui é o título, né? Exemplo requisições GET HTTP, isso aqui é o H1. E agora aqui na chave 0 nós temos aquele string, clique em qualquer casa para iniciar, e na chave 1 nós temos a matriz de posições 3x3 do jogo da velha. Nesse caso, então, cada bloco desse é uma linha e está dizendo que todas as posições estão vazias. Muito bem, então isso é o que nós queríamos ter visto. O nosso programa ele faz uma requisição HTTP, uma requisição GET, e nós vimos o resultado disso. Bom, então concluímos essa aula tendo visto a nossa aplicação fazer uma requisição GET. Na próxima aula, nós vamos tratar a requisição POST. Mas então, essa nossa aula, ficamos por aqui.